Vamos ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Uma pessoa está querendo ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar a série Cartas do Rei. Cartas do Rei. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Cartas do Rei. Amém. Essa série, irmãos, ela nasceu do desejo de nós entendermos aquilo que Cristo diz às igrejas. Quando nós vamos para Apocalipse, ali logo no início da carta de Apocalipse, Apocalipse é conhecido como o livro que conta as coisas futuras, e a maioria do livro realmente é isso, as profecias, como que vai acontecer o fim dos tempos. Mas a carta ela começa falando, a carta de Apocalipse por completo, ela começa informando 7 pequenas cartas para 7 igrejas da época. Então, essas cartas do rei, que é o rei Jesus, nós vamos passar cada domingo, durante os próximos 7 domingos, contando com hoje, nós vamos caminhar pelas 7 cartas de Apocalipse, na série, como a gente falou, Cartas do Rei. Esse nome, irmãos, ele carrega um peso muito forte, Cartas do Rei. Por quê? Porque essas cartas não foram escritas por qualquer pessoa. Muitos aqui, eu peguei um pouquinho ainda quando eu era criança sobre cartas, né? Antigamente era muito normal enviar carta, receber carta, e era muito tempo para ir, muito tempo para voltar as cartas, e essa era a comunicação. Hoje é tudo muito mais fácil, né? Você abre o seu WhatsApp, se você tem um amigo, um familiar que mora nos Estados Unidos, no Japão, você facilmente conversa com ele hoje pela internet. Mas na época das cartas, era muito disso, né? Muita gente namorava por cartas. Imagine seu Carlinhos, já namorou por carta? Olha aí, viu? Encontramos alguém. Muitos aqui namoraram por carta, tem carta. Eu lembro do meu pai tem cartas até hoje, que ele mandou para minha mãe na época. Então, cartas fez parte de uma geração aí para trás. Não da minha, eu sou mais novinho, sim. Mas é os mais experientes. Mas enfim, a carta de Apocalipse, e principalmente as 7 cartas para a igreja de Apocalipse, elas são cartas do rei Jesus para a sua igreja. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículo, e o capítulo 3, nós precisamos entender que Jesus não está falando com o mundo. Presta atenção, isso é importante. Tanto a pregação de hoje, as cartas que nós vamos ler, como as outras 6 para frente, ele não está falando com aquele que está lá no mundo pecando, fazendo um monte de coisa. Ele está falando da igreja. É a mensagem para a igreja de Cristo. Então é a mensagem para nós. E ele descreve para pessoas que congregam. Ele está escrevendo essas cartas para pessoas que congregam, que servem, que cantam, que conhecem a Bíblia, que conhecem as Escrituras, que vivem a rotina da fé e faz parte de uma comunidade cristã local. Irmãos, toda comunidade cristã local tem problema. Todas. Mas eu quero uma igreja perfeita. Não existe. E se existir, por favor, não vai para lá. Você vai estragar ela. Então, toda igreja local tem suas dificuldades. Aqui talvez é uma dificuldade, em outros locais é outra dificuldade, mas a igreja local é local que tem pessoas. E pessoas têm problemas. Pessoas têm problemas. O pastor tem problemas. Os líderes da igreja têm problemas. Aqueles que ministram têm problemas. E essas cartas, apesar de ser lá em Apocalipse, elas são atuais, porque ela revela a palavra de Deus, ela revela que Jesus conhece profundamente a realidade espiritual da sua igreja. Jesus nos conhece, irmãos. E hoje nós começamos, nessa série, nós vamos começar na carta que Jesus, que o nosso rei escreveu à igreja em Éfeso. Então abre, por favor, a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. A carta que Cristo escreveu, é interessante pensar, irmãos, Deus, não sei se você já reparou esse ano, mas Deus tem falado muito conosco, a nossa igreja, através da vida e dos relatos do apóstolo João. Ano passado a gente passou muito tempo investindo tempo nas cartas, por exemplo, do apóstolo Paulo, em Atos, que a gente passou no GA, estudando todas as suas viagens missionárias, mas esse ano você pode perceber que nós temos caminhado pelos relatos do apóstolo João.
Evangelho de João, que a gente tem estudado lá no GA. A última série, Jesus foi baseada nos 7 Eu Sou que o apóstolo João escreveu, e Apocalipse é o apóstolo João que escreve ele todo, a carta toda. E é interessante pensar, e você já vai entender quão precioso é o apóstolo João escrevendo principalmente a carta à igreja em Éfeso. Amém? Vamos ler? Versículo 1, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Amém? Posso ler? Glória a Deus. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas a isto o seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também os odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos por um minuto, Pai. Aqui está a tua palavra, Senhor. Eu clamo o teu nome, peço que esses versículos falem ao nosso coração, que da minha boca não saia nada que venha do meu coração, daquilo que fui informado, mas que saia do seu espírito nessa noite. As suas palavras podem convencer e as minhas não. A sua palavra pode transformar e as minhas não. Então, em nome de Jesus, abra o nosso coração, que o teu povo nessa noite, que o meu coração e o coração do teu povo seja uma terra fértil para o teu evangelho entrar, impregnar e nascer lindos frutos do evangelho no nosso coração. É o que nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Apocalipse 2, do 1 ao 7, escreve essa carta que é para a igreja em Éfeso. E Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor daquele tempo. Tem uma foto aí na projeção, que é como que é a cidade de Éfeso hoje. Hoje ela já não é mais uma cidade, já não se chama Éfeso, mas ela se chama um sítio arqueológico de Éfeso, que é onde ficava a cidade, onde ficava principalmente a arena ali. E só que na época, e hoje essa cidade onde era Éfeso fica próxima a uma cidade chamada Selçuk, o nome, que é no país da Turquia. Então, Éfeso ficava lá na Turquia e hoje isso aí é um pouco das ruínas que existem da cidade. As coisas foram andando, a modernidade foi chegando e a cidade foi ficando só as ruínas do que aconteceu. Mas na época ela era a cidade mais importante da Ásia Menor. É como se a gente pegasse hoje e escolhesse aí um país de primeiro mundo, uma cidade de primeiro mundo, e era a mais importante da época. Éfeso era uma cidade rica, irmãos. Muita gente tinha dinheiro, tinha condição naquele lugar, era influente, porém profundamente marcada por muita idolatria. Éfeso era conhecido por uma cidade que tinha muito idólatras. Ali estava um templo chamado o Templo da Deusa Diana. Depois você dá uma pesquisadinha na internet. Era considerado na época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então foi nesse ambiente espiritualmente corrompido que Deus levanta uma igreja poderosa naquele lugar. É no meio daquele lugar, irmãos, que tinha muita prostituição nesse templo da deusa Diana, existiam muitas coisas, muitas culturas misturadas que Deus levanta no meio dessa cidade rica, mas ao mesmo tempo corrompida, a igreja na cidade de Éfeso. Quem planta essa igreja, irmãos, é o apóstolo Paulo. Foi Paulo que plantou na sua 3ª viagem missionária, na sua última viagem missionária. Paulo prega naquele lugar, planta aquela igreja. A gente viu ano passado o momento que Paulo chega naquela cidade. E houve um grande avivamento naquela cidade, irmãos. O evangelho impactou tanto aquele lugar
que eu não sei se você lembra em Atos, é aquele episódio onde as pessoas começaram a queimar um monte de livro de magia. Quem lembra aqui? E foi em Éfeso que esses livros foram levados à praça pública e o ocultismo naquele lugar começou a perder força. E a gente vai ver que esses livros que eles queimaram foi destruídos e muito dinheiro foi investido naqueles livros. Mais tarde, quando Paulo já sai daquele lugar, quem lidera a igreja é Timóteo, que era o discípulo de Paulo. Timóteo era alguém muito jovem, possivelmente não tinha quase 20 anos ali, ele já era o pastor dessa igreja e ele liderou por muito tempo a igreja em Éfeso. Depois de Timóteo, a história conta que quem liderou e quem pastoreou essa igreja foi o apóstolo João. Esse que está escrevendo a carta para a igreja em Éfeso. É tão interessante que os estudos dizem também que quem congregava nessa igreja de Éfeso era Maria, mãe de Jesus. Porque Maria era muito ligada a João. Lembra quando Jesus está morrendo? Jesus pede para Maria cuidar de João, João cuidar de Maria. Então, possivelmente foi a igreja onde Maria também congregou naquele lugar. E o apóstolo João foi pastor por muito tempo ali. Esse relato de que o apóstolo João foi pastor na igreja de Éfeso, ele é muito importante. Por quê? E ele deixa ainda a carta mais emocionante. Porque quem está escrevendo as palavras é o apóstolo João, certo? É o apóstolo João. E João, ele é conhecido por ser um dos únicos discípulos que mais fala de amor. Foi ele que escreveu Deus é amor. Foi ele que escreveu João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente está vendo no Evangelho de João, ele vai mais para frente falar muito sobre o amor. Tanto é que ele falava, não, eu sou o discípulo, ou Jesus chegou e o discípulo amado recostou sua cabeça sobre os ombros de Jesus, sobre o peito de Jesus. Ele estava falando dele mesmo. Então João era o apóstolo que mais falava de amor. Era alguém que mais tinha essa conexão de falar de amor. E João não era apenas alguém que conhecia aquela igreja de longe. João pastoreou aquela igreja por muito tempo. Ele havia cuidado daquele povo, havia pastoreado aquela comunidade, visto de perto o amor e a paixão que eles tinham por Jesus no início da caminhada. Irmãos, João sabia das dificuldades que aquela igreja parecia. João sabia quais foram os desafios daquele lugar, daquela igreja, porque, como eu disse lá no início, a igreja local tem seus desafios. A igreja local tem seus desafios. A igreja local passa por altos e baixos. A igreja tem dificuldade às vezes. Nós precisamos vencer os gigantes. Nós precisamos cuidar de pessoas às vezes que não quer ser cuidada. Nós precisamos ir atrás. A igreja local ela é um trabalho que nunca finaliza. Pastor, mas é aquela igreja que tem 5.000 membros. Irmãos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós precisamos, a igreja local tem esse trabalho. E a igreja local é um trabalho, como eu disse, nunca acaba. Sempre vai ter trabalho. Sempre vai ter gente precisando de uma palavra. E nós passamos por muitos momentos, irmãos. Nós passamos por muitos momentos. Então João provavelmente sabia do dia a dia daquela igreja. Porque a igreja, irmãos, não é feito só do domingo à noite. Se engana quem acha que a igreja é domingo à noite. Quem vive da igreja domingo à noite está morto já. Não vive mais. A igreja é o cotidiano, irmãos. A igreja é o cotidiano. Por mais que é muito difícil nós subirmos aqui e pregar, parece que não, mas é difícil. Isso aqui, no final, é a parte mais tranquila, porque a igreja é de rotina, a igreja tem seus desafios. E João sabia exatamente quais eram os desafios dessa igreja em Éfeso. Por isso, imagina o peso emocional das palavras do apóstolo João. Imagina a dor do pastor João tendo que escrever para uma igreja que um dia ele viu queimar por Cristo e amar o Senhor. Jesus está falando para ele, olha João, a igreja que você pastoreou, escreva aí. Eles têm um monte de qualidade, mas eles não têm mais o amor que eles tinham no princípio. Eu, como pastor, imagino que o apóstolo João entrou numa tristeza profunda neste lugar. Porque ele escreve, e por mais que ele está triste, ele está abatido, ele escreve aquilo que Jesus quer dizer para aquela igreja. Como um pai olhando para os filhos que já foram intensos, apaixonados e cheios de vida espiritual, mas aos poucos foram deixando se apagar.
Porque, irmãos, você pode queimar por Jesus o quanto que você puder. Se você não cuidar, você vai se apagando. Você pode ser o mais fervoroso de todo mundo, mas se você não cuidar e ter vida com Deus, você vai se apagando. É por isso que você já deve conhecer gente que queimou, e você viu que fazia, mas se apagou. Por quê? Porque não teve a constância, não deixou o fogo queimar. Externamente, Éfeso parecia uma igreja forte. Quando alguém chegava, irmãos, é bem possível. Se Éfeso fosse nos nossos dias hoje, se você chegasse no culto de domingo às 7 horas, aquela igreja estava funcionando perfeitamente. Aquela igreja talvez tinha a melhor sala da Kids, tinha o melhor templo, tinha a melhor iluminação, a melhor transmissão, os melhores microfones, o pastor pregava bem, o ministério de louvor estava completo, tinha 3, 4 equipes de ministério de louvor. Éfeso provavelmente seria uma igreja que externamente nós não tínhamos nada para falar, ela funciona. A estrutura funciona. Só que a igreja não é feita de estrutura. A igreja não é feita de microfone, de palco, de cadeira apenas. A igreja é feita de gente. A igreja é feita de amor, queimando pelo Senhor. A igreja não é feita das programações. Não, irmãos. É por isso que eu tenho um medo muito grande da nossa igreja. Nós aqui nos envolvemos tanto em programação e nos perdermos no meio do caminho. Porque com o tempo a gente vai se cobrando e vai sendo cobrado. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Só simplesmente para falar para a nossa mente que a gente está fazendo alguma coisa de bom. E às vezes, irmãos, tem igreja que tem programação todos os dias. Tem a melhor estrutura. Se você tem seu filho, você vai chegar, vai ter alguém que vai recepcionar você e vai levar seu filho. Não, ninguém vai te incomodar, ninguém vai fazer nada. Mas às vezes o amor já se perdeu. E a principal coisa é se a gente está queimando por Cristo. Irmãos, a gente pode chegar no nosso último dia aqui na terra e ter ainda 30 membros, mas se nós estivermos queimando por Cristo, nós estamos no lugar certo. Porque não é sobre número, é sobre o quanto nós estamos amando aquilo que nós estamos fazendo. Então não adianta a gente se envolver com programação se a gente não entende que queimar por Cristo é muito mais profundo. Porque Éfeso, a igreja em Éfeso funcionava, irmãos. E deixa eu te falar, a gente fica profissional de culto. A gente fica especialista em fazer culto. A gente consegue organizar tudo isso aqui, a gente consegue com o tempo, a gente está só cumprindo tabela. O culto está maravilhoso, externamente a igreja está fachada, está lindo, o Instagram está bonito, mas se a gente não cuidar, nós estamos só o exterior e o nosso interior está morto. Quando na verdade o interior precisava brotar rios de água vivas para jogar para o exterior. Quando Cristo escreve essa carta à igreja de Éfeso, através do apóstolo João, ele está dizendo, irmãos, que existe uma igreja, e todas as igrejas que ele vai escrever, cada uma ele faz elogios, mas ele tem um porém. E na igreja de Éfeso, o problema deles é que eles tinham abandonado o primeiro amor. Às vezes a gente acostuma falar, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar, mas o sentido do versículo é o seguinte, não é se você, nossa, eu estou no amor, então eu tenho que voltar para o amor Jesus. Não, o amor Jesus, irmão, deveria ser o único que a gente tem, o máximo. Mas o que ele está falando é, eu queria que vocês voltassem a fazer com o amor que vocês faziam lá no início. Então lá no início a gente está aqui, é como se a gente estivesse plantando a igreja. Lá no início nós chegávamos cedo, nós não faltávamos, nós fazíamos as coisas com amor, com excelência, mas o tempo vai passando e a gente foi relaxando. A gente vai relaxando, porque a gente acha que nós vamos ficando bons, a gente vai ficando especialista. Igreja não é empresa, irmãos. Igreja não é empresa. Seja qualquer departamento da igreja, nós nunca podemos achar que a gente já ficou bom o suficiente. Tem nadador que morre afogado. Eu sei fazer isso aqui. Não, continue aprendendo. Esse povo provavelmente chegou num tempo e falou, não, eu sei fazer isso. Preciso fazer tal coisa lá na igreja. Não, eu sei fazer isso, eu sei fazer com excelência, mas o amor já se esfriou. O amor já se esfriou. No versículo 1, o texto diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve,
Estas coisas dizem aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus começa a carta se apresentando. Antes de corrigir a igreja, ele lembra a igreja quem ele é. Quem ele é. E ele diz que conserva as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos candeeiros. As estrelas representam os líderes da igreja e os candeeiros representam as igrejas. Quando ele fala, escreva o anjo da igreja, o anjo é o nome que eles usavam para colocar o pastor da igreja. Eles estavam ordenando, mandando essa carta para o pastor da igreja, para que o pastor da igreja pudesse avisar e ler a carta para todos os outros membros. Isso significa 2 coisas muito importantes, irmãos. Jesus sustenta a sua igreja e Jesus está no meio dela. Ele não abandonou a igreja, irmãos. Ele caminha no meio dela. Quando você vem para o culto e começa o louvor, começa as canções, começa a pregação, durante todos os momentos, irmãos, Cristo está andando no meio da igreja. Ele está tentando olhar os corações e ele vê os corações. E outra, eu posso te enganar, você pode me enganar, mas a Cristo ninguém engana. Ele olha e já tem o diagnóstico certo daquilo que você é. Tanto é que nas 7 cartas ele repete a mesma coisa. Eu conheço vocês. Conheço as suas obras. Eu sei quem vocês são. Eu sei o que vocês fazem. Eu sei o que vocês pensam. Eu sei por que vocês fazem. Eu sei. Então, a primeira coisa, Jesus sustenta a sua igreja. E a segunda, Jesus está no meio dela. Isso era muito importante para aquela igreja ouvir, irmãos, porque João estava exilado na ilha de Patmos. João já não era mais pastor da igreja em Éfeso. Mas a igreja sofria perseguição. A igreja de Éfeso sofria perseguição e talvez muitos pensassem que Deus estava distante. Mas Jesus, antes de dizer aquilo que eles estavam errando, ele começa a se apresentar e dizer, eu estou no controle. Eu tenho nas minhas mãos, eu conservo na minha mão direita as 7 estrelas e ando no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu estou no meio de vocês. E sabe, irmãos, às vezes a gente acha que Cristo está mandando essas cartas para condenar, mas não. Quem Cristo condenou, irmãos, Cristo não avisa mais. A carta é para abrir os olhos daquela igreja e falar, olha, volte. Tanto é que lá no final ele fala, volte a fazer aquilo que vocês faziam. Se arrependam. Essas palavras também são para nós. Jesus não está distante da sua igreja. Ele está agindo através dela e no meio da sua igreja. Amém, irmãos? Jesus está no meio da nossa igreja. Jesus está fazendo, Jesus está dando crescimento, Jesus está trazendo maturidade aos nossos corações, Jesus está nos ensinando, às vezes na dor, mas está nos ensinando. Ele está fazendo. Essa igreja não é minha, não é sua, a igreja é de Cristo, foi Ele que morreu. Foi Ele que morreu no nosso lugar. Ele está agindo através e no meio da sua noiva e Ele continua andando no meio dela. Por isso, irmãos, que o culto é lugar também de reverência. Cristo está andando e você deve reverência a Ele. Você deve reverência a Ele. Quando nós chegamos aqui para cultuar, não estamos apenas entrando num ambiente religioso onde eu chego e vejo o que essa igreja vai me oferecer nessa noite. Irmãos, isso é pensamento satânico. E está cheio por aí, irmãos. Nós vamos à igreja às vezes e falamos, o que a igreja pode me proporcionar? Então se dá um problema no som e eu tiver que pregar sem microfone, poxa, mas o culto já não foi legal. Se dá uma goteira e começa a cair uma água, já não foi legal, porque a gente está acostumado a consumir. Uma geração consumista. Quando na verdade a igreja é a gente entrar por aquelas portas e falar, o que eu posso fazer por ti hoje, Cristo? O que eu vou fazer neste lugar? Como eu vou servir o Senhor neste lugar? Como eu vou cultuar o Senhor neste lugar? E isso muda a nossa forma de viver, irmãos, porque se acreditarmos que Jesus está no meio da sua igreja, milagres podem acontecer, vidas podem ser transformadas, corações podem ser restaurados, correntes podem ser quebradas, pessoas cansadas podem encontrar descanso, irmãos. Famílias podem ser curadas neste lugar. O frio espiritualmente pode voltar a queimar novamente. Pecadores podem ser alcançados pela graça de Deus. Se nós não acreditarmos na nossa igreja, quem vai acreditar? Você acha que é o da rua que vai acreditar? Não. O povo na rua odeia a igreja, irmãos. Se nós não acreditarmos, quem vai acreditar no nosso lugar?
Se nós não divulgarmos o evangelho, quem vai fazer, irmãos? Se nós não avisarmos que existe um inferno, existe um céu, quem vai fazer se não somos nós que estamos aqui, domingo a domingo, aprendendo da palavra de Deus? As orações podem ser respondidas e o Espírito Santo pode tocar o que ninguém mais consegue tocar. Cristo se apresenta e no versículo 2, Cristo reconhece o esforço daquela igreja. Presta atenção, irmãos, não era qualquer igreja. Olha o que ele diz no versículo 2. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo. Trabalho o quê? A igreja não só trabalhou, ela se cansou trabalhando. Ela teve um trabalho, esse trabalho árduo é como se você tivesse esgotado no final do dia ou da noite, trabalhando onde você trabalha. Vi o seu trabalho árduo. Cristo vê o nosso trabalho. Cristo vê o nosso empenho. Eu vi a sua perseverança e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Esse texto, irmãos, é lindo, porque Cristo está nos vendo. Cristo está vendo você trabalhar. Pastor, eu estou fazendo tal coisa, Cristo está vendo. Aqueles que limpam a igreja durante a semana, Cristo está vendo. Cristo está vendo. Cristo está vendo. O trabalho árduo, ou seja, igreja, irmãos, é lugar que a gente deve trabalhar. Deve ser um trabalho árduo, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Deve ter perseverança. Não é para qualquer um. Igreja, irmãos, trabalhar na igreja não é para qualquer um, não. Nós precisamos ter perseverança, trabalhar. E essa igreja tinha tudo isso. Cristo está elogiando a igreja de Éfeso. Ele está falando, olha, eu sei que vocês não toleram os perversos, não toleravam gente má. Eu sei que eles não estavam tolerando pessoas que chegavam na igreja dizendo, eu sou o apóstolo tal, eu queria pregar neste lugar e tal. E a igreja de Éfeso fazia o seguinte, aqui não. Aqui a gente conhece a palavra. Aqui você não faz isso. Não, mas Cristo me deu uma revelação nova e tal. Irmãos, toda heresia começa com a seguinte frase, eu recebi uma revelação nova. O resto é heresia. Toda heresia. E esses homens chegavam e falavam, não, eu sou o grande apóstolo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aquela igreja, Cristo está falando, parabéns, vocês não toleraram esses homens. Vocês não toleraram as falsas doutrinas, o falso evangelho. E Jesus começa elogiando essa igreja. E era uma igreja trabalhadora, como eu disse, perseverante, comprometida com a verdade, irmãos. Eles não aceitavam falsos ensinos, não era qualquer um que pregava e eles aceitavam, não, irmãos. Era uma igreja fiel na palavra de Deus. Era uma igreja séria espiritualmente, eles tinham discernimento. E Jesus, meus irmãos, valoriza a fidelidade. Jesus se importa com uma igreja comprometida com a verdade. É por isso que nós aqui pregamos a palavra, irmãos. Doendo em você, em mim ou não. E ela deve doer. O dia que você sair daqui feliz, que a palavra só falou coisa boa para você, por favor, me procure que eu preciso conversar melhor com Deus. Porque a palavra nos incomoda, porque ela quer que a gente melhore. Deus se importa com a igreja comprometida com a verdade. E nós vivemos em dias em que muita gente quer adaptar o evangelho para tornar mais confortável. Mas Jesus elogia aquela igreja falando, vocês permaneceram fiel. Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, nos últimos tempos, pessoas criarão deuses para si mesmo, para dizer aquilo que eles querem ouvir. Então eu vou procurar, aqui, chego na igreja âncora, não, doeu demais. Eu vou para Batista, também doeu, muita pregação. Eu vou para Quadrangular, também doeu. E a pessoa vai procurando a igreja, para até chegar a uma igreja, e vai encontrar uma hora, que fala, maravilhoso, você pode fazer tudo aqui, e vai encontrar aquilo que a gente quer ouvir, irmãos. Não queira ouvir aquilo que nós queremos ouvir, nosso coração é enganoso. Nós precisamos ouvir aquilo que nós necessitamos ouvir. É por isso que essa igreja era fiel. E no versículo 3, olha o que essa igreja fez. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Esse sofrer, irmãos, não era ninguém xingando eles na internet, não. Não era o seu vizinho falando, crente, já vai de novo para a igreja. Não. Esse sofrer aqui, irmãos, era a gente entrando nas casas e matando. Filho, filha, pai, mãe, eles sofreram com paciência.
Eles sofreram por meu nome com paciência em desistir. Olha que igreja exemplo, irmãos. A igreja de Éfeso suportava perseguição, eles enfrentavam dificuldades por causa do nome de Cristo, mas eles permaneceram fiéis. Eles eram fiéis. Isso mostra, irmãos, que externamente parecia uma igreja saudável. E em muitos pontos eram. Eles trabalhavam, eles perseveravam, eles continuavam ativos, mas entenda, irmãos, existe uma diferença entre permanecer ativo e permanecer apaixonado. Você pode ser muito ativo na igreja, na obra de Deus, por anos e anos, mas ainda assim você não ser apaixonado pelo Deus dessa obra. Porque deixa eu te falar, se nós não nos apaixonarmos pelo Deus da obra, só a obra, a gente vai se decepcionar. A gente vai se decepcionar. Porque nós vamos cuidar de gente e pessoas vão embora. Nós vamos ajudar pessoas e pessoas vão falar mal de você pelas costas. Estou falando de mim não, estou falando de você também. Você vai ajudar pessoas, você vai trazer pessoas para sua casa e vão ser apunhalados pelas costas. Esse é o evangelho. E não adianta reclamar, é dessa forma. Vai acontecer, já aconteceu e vai acontecer muitas outras vezes. É por isso que ele está falando, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Desistir do Deus da obra. A fé não pode virar rotina, irmãos. A igreja não pode externamente estar tudo lindo, as programações estão redondinhas, mas já não tem paixão por dentro. Já não tem uma coisa queimando por dentro. A gente já não consegue mais se debruçar da presença do Senhor, porque, poxa, o que o meu irmão do lado vai pensar? O que vai acontecer? A gente vai começando a perder esse amor que a gente tinha lá no início. Esse é o primeiro amor. É como a gente fazia as coisas no princípio, quando a gente conheceu a Cristo, quando as coisas estavam fazendo sentido para nós. Não tinha tempo ruim, irmãos. A gente fazia. No versículo 4, Cristo começa a declarar o problema que Éfeso sofria. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui nós chegamos ao centro dessa carta. Jesus não acusa Éfeso de heresia. Aquela igreja não tinha heresia. Aquela igreja não tinha idolatria. Não tinha imoralidade, como a igreja em Corinto. Aquela igreja não tinha muito desses problemas que são doloridos de resolver na igreja. O problema deles era muito mais profundo, irmãos. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles haviam abandonado como eles faziam as coisas com amor. Então, se eles limpavam uma igreja, irmãos, lá no princípio eles limpavam com todo o amor. E às vezes eles choravam, nossa, eu estou limpando a casa do Senhor, eu estou fazendo as coisas para Deus. E aí passou os anos e a pessoa continua limpando. Mas aquilo virou rotina. Quando ele conheceu o culto com a comunidade, a gente cantava, a gente orava, a gente chorava, mas com os anos, eu não deixei de vir no culto, mas aquilo virou rotina para mim. Aquilo, mais um domingo eu estou indo para a igreja. Segunda-feira eu nem lembro mais o que foi pregado no domingo, aquilo foi virando rotina. E o amor foi se esfriando. E Cristo está falando para eles, olha, vocês são fiéis, vocês combateram os apóstolos falsos, vocês perseveraram, mas deixa eu te falar, não está adiantando. Vocês abandonaram o amor que vocês tinham. Irmãos, como eu disse no início, o apóstolo João deve ter doído no coração dele, de escrever para a igreja que ele mesmo pastoreou. Talvez quantos sermões João não trouxe nos cultos da igreja em Éfeso, falando sobre o amor, vocês precisam amar o Senhor, vocês precisam ter mais disposição de servir o Senhor, ser fervorosos no Senhor, e agora ele está falando, vocês abandonaram o amor que vocês tinham no princípio, vocês já não me amam como antes, acostumaram com a obra, e se esqueceram do dono da obra. Eles perderam a intensidade, a paixão, a alegria da presença, a sinceridade que tinha no começo. Externamente continuavam funcionando, irmãos. Eu vou ser repetitivo. A igreja estava funcionando. Tinha convertidos, tinha gente se batizando, tinha tudo de bom naquela igreja, irmãos. Mas eles tinham problemas, eles estavam frios espiritualmente. Eles não amavam mais o Senhor como eles amavam no início. E o esfriamento espiritual quase nunca faz barulho, irmãos. Presta atenção, nunca o esfriamento vai chegar na sua porta e falar, esfria aí, abandona isso aí. Não, ele acontece lentamente.
É as brechinhas, sabe? Que você vai deixando entrar, que nós vamos deixando e aquilo vai crescendo. É aquela bola de neve pequena que aquilo vai crescendo e daqui a pouco a gente não consegue mais voltar. Só Cristo entrando na nossa história para resolver. Primeiro, a oração perde a intensidade. A gente não ora mais como antes. A Bíblia já vira obrigação. Depois o culto se torna rotina. Poxa, eu vou porque... Nossa, vou ter que receber uma mensagem segunda-feira perguntando por que eu não fui na igreja. Porque virou rotina, vai virando rotina. Depois a presença de Deus já não sensibiliza mais o coração, irmãos. Já não sensibiliza mais o coração. E a gente tem que tomar cuidado. Eu não sei vocês, mas essa mensagem é para mim. Que domingo a domingo eu estou por aqui. E eu corro o risco de perder o amor que eu tinha no princípio. Do jeito que eu servia ao Senhor no princípio. Quando eu me converti, irmãos, 2 meses já tinha uns 30 pessoas. Quando eu vi, a gente estava lendo a Bíblia, 10h30 da noite. Porque faziam faculdade. A gente marcava devocional 10h30, 11 horas da noite, saía da igreja 00:30, para no outro dia estar acordando e trabalhar. Servindo, fazendo, mas a gente corre o risco de perder esse primeiro amor. Quando nós chegamos em Curitiba, a igreja tudo na arinha ali, tudo simples tal, primeiro amor, aquela coisa linda, mas com o tempo a gente pode ficar acostumado com essas coisas e ir perdendo aquilo que a gente praticava, irmãos. Não é sobre estrutura pequena ou grande, irmãos, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o amor. Estou falando sobre a intensidade que a gente deve servir a Cristo. Sobre como nós precisamos amar aquilo que nós estamos fazendo. Eu nunca vi alguém que amou Cristo e se decepcionou com a igreja, irmãos. Pastor, mas a igreja não tem os defeitos? Tem, irmãos. Todo mundo tem. Só que na empresa a gente aguenta sapo. Com areia ainda. Tem que engolir sapo com areia. Na faculdade a gente tem que engolir professor xarope, chato. Na escola, a gente fica anos e anos engolindo pessoas, para quê? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Mas na igreja a gente não consegue engolir as pessoas. A gente não consegue amar, a gente não consegue suportar. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai ser perfeita um dia, lá na eternidade. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo lapidados, irmãos. E quem quiser ser lapidado, as vagas estão abertas. Pode entrar. Todo mundo vai ser lapidado, inclusive eu que estou falando. Estamos sendo lapidados. Estamos sendo lapidados. Versículo 5. Jesus mostra o caminho da restauração. Olha o que o texto diz. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Irmãos, Cristo fala para ele, se arrependa. Na minha versão está falando, lembra-te, pois, de onde caiu. De onde caíste. Ou seja, o que ele está falando para a igreja? Tá tudo lindo, tá funcionando a programação, tá maravilhoso, mas deixa eu te falar o seguinte, volta lá e veja onde você caiu, porque teve um momento que você caiu. E arrependa-se. E não é se arrepender de palavra não, irmãos. Poxa, Senhor, o amor que eu tinha, eu me arrependo e tal. Não. Volte a praticar o que você fazia no início. A gente precisa fazer. A gente precisa praticar. Se você acordava de madrugada para orar, volte. Se você servia com entusiasmo, aquele jeito que você fazia na igreja, volte a fazer com entusiasmo. Volte a fazer. Eu não sei onde a gente pode ter caído. Eu não sei aonde você pode ter caído, mas o texto está dizendo, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não, ele fala, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Ele está falando para a igreja, vocês têm qualidade, vocês são muito bons no que fazem, vocês perderam o primeiro amor, arrependa-se. Mas deixa eu te falar, se você não quiser se arrepender também, a consequência está aí. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Jesus não apenas confronta, ele mostra o caminho de volta. Lembra-te. Volte a lembrar de quem você era no começo da caminhada. Arrependa-te e reconheça. Irmãos, volto a te dizer para você. Arrependimento de palavra não adianta nada.
Arrependimento de falar, não, eu estou errado, eu não consigo. Tá. Não adianta nada se você não praticar de novo. Se você não voltar a fazer aquilo que fazia. Se você não voltar a queimar do jeito que você queimava, você não se arrependeu. Volte às primeiras obras. Volte para a intimidade, volte para a oração sincera, volte para a presença de Deus. Jesus não está procurando, irmãos, performance religiosa, irmãos. Cristo não olha para a igreja âncora e ele não está preocupado com a cor azul da parede, com se o som está funcionando, ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado se quarta-feira a gente vai no GA, mas a gente está indo porque é obrigação, porque eu acostumei a ir, mas eu vou ir porque eu preciso ouvir a palavra através dos meus irmãos. Ah, eu vou na igreja porque eu tenho que não, mas porque eu preciso desse corpo. Deixa eu te falar, eu já vi muito corpo caminhando sem membro. Você já viu? Eu já vi muito corpo sem a mão. Eu já vi muito corpo, às vezes, sem a perna, amputou, sem braço, sem dedo, alguns sem orelha. Mas eu nunca vi membro por aí, vivo, andando. Você já viu? Nunca vi. O corpo caminha sem membros. O Deus envia outros membros, mas os membros não conseguem sobreviver sem o corpo, irmãos. Isso é óbvio. É por isso que nós precisamos. Ah, eu não vou na igreja porque é obrigação, porque eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso. Jesus não está procurando a sua performance, irmãos, ele quer um relacionamento e talvez hoje Deus esteja chamando pessoas de volta. Talvez não na sua totalidade você deixou o primeiro amor, mas existem áreas da sua vida que talvez você precisa voltar e se arrepender e falar, não, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Porque se você não fizer, vai ter consequência. Se você não fizer, vai ter consequência. Uma igreja pode continuar cheia, irmãos, externamente, e ainda assim perder sua chama internamente. Internamente. É por isso que tem muitos escândalos hoje em dia. Sempre teve. É que hoje tem internet para divulgar. Por isso que tem muitas coisas, porque a gente foi acostumando a fazer aquilo que a gente fazia. Ah, irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de viver uma rotina espiritual da fé. Que Deus nos livre a vir no culto de domingo e achar que aquilo está bom. Deus nos livre, irmãos. Olha o que o versículo diz, olha o que o capítulo diz no versículo 6, a palavra diz no versículo 6. Mas a isto, o seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Só a igreja em Éfeso? As igrejas, inclusive a nossa. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Irmãos, Cristo está falando, aquele que se arrepende, aquele que consegue persistir, ele é vitorioso. Ele vai vencer no final. Quando nós chegarmos diante do nosso último dia, nós vamos ter um monte de problema. Nós vamos ter ainda muitas dificuldades, mas nós vamos ser chamados de vitoriosos. Vocês venceram, vocês conseguiram, vocês persistiram. E não só persistir por persistir, vocês persistiram queimando de amor pelo Senhor. Os nicolaítas que ele fala ali, eles promoviam uma mistura entre o cristianismo e o pecado. Para eles não existia isso, não tinha separação. Defendiam uma fé sem santidade. Ah, você pode ir na igreja, mas pode pecar em qualquer lugar, não tem problema. É o que eles defendiam. E essas pessoas começaram a vir para dentro da igreja. E Jesus elogia Éfeso porque eles não aceitaram essa corrupção espiritual. Não, aqui não. Aqui tem a palavra. Precisamos amar as pessoas, irmãos, mas permanecer firmes na verdade. Precisamos amar as pessoas, mas declarar aquilo que a palavra está dizendo. Se está errado, está errado. Uma igreja saudável ama profundamente, mas também permanece fiel à sua palavra. À sua palavra. E no versículo 7, como nós lemos, quem tem ouvidos, ouça. Eu imagino que todo mundo tem ouvido aqui hoje. Ouça o que o Espírito está dizendo para você. A igreja de Éfeso acabou, irmãos. Éfeso virou ruínas. Mas nós estamos aqui hoje. E essa mensagem não era apenas para eles, era para todas as igrejas. Jesus termina fazendo uma promessa. Vocês terão a árvore da vida. Uma imagem de uma comunhão eterna com Deus. A árvore da vida estava significando, vocês vão ter comunhão comigo por toda a eternidade.
Vale a pena permanecer perto de Jesus, vale a pena queimar por Jesus, vale a pena proteger a intimidade com Deus. Nada substitui a presença de Deus, irmãos. E a pergunta é, como nós podemos voltar ao princípio das coisas? Como nós podemos voltar ao princípio das coisas? A gente precisa entender isso, irmãos. Como podemos? Quando Jesus diz à igreja de Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor, ele também mostra o caminho de volta. Em Apocalipse 5, Jesus está mostrando 3 passos. Lembra, arrependa e pratique. Repete comigo, lembra? Arrependa-te e pratique. Volte a praticar as primeiras obras. Lembra-te como era a sua paixão por Deus, como era simples a fé, irmãos. Por que eu estou falando sobre a questão de estrutura de igreja? Porque eu sei o que é a gente não ter microfone e pregar na área. Não tinha muito glamour, era mais fácil. Hoje as coisas vão se tornando mais difíceis. E às vezes algumas coisas acontecem que não estão no nosso programa, no nosso cronograma, a gente fica irritado. Mas a gente se esquece que a gente está aqui por Cristo. E se Ele nos fizer voltar para uma área sem microfone de novo, Ele é o dono da igreja. A gente precisa lembrar de como era. A gente precisa se alegrar de como era lá no princípio. E cada um de nós temos a nossa história. Vocês não estão aqui na igreja âncora a vida toda, mas cada um tem a sua história. Como era lá no princípio, voltar a praticar. Voltar a fazer o que Cristo está mandando, ter fome pela palavra, prazer em buscar o Senhor, não ter vergonha, irmãos, não ter vergonha de pregar o evangelho, de abrir seu Instagram e postar versículo mesmo, postar vídeo, e pregar e falar, não ter vergonha. O esfriamento espiritual faz a gente se acostumar com uma vida sem intensidade espiritual, irmãos, sem choro. A gente talvez já não chora mais na presença de Deus, a gente não se debruça na presença de Deus, a gente não se joga no chão e fala, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. A gente começa a conseguir resolver os nossos problemas por nós mesmos. Quando nós temos um problema na igreja, a gente, não, vamos resolver por nós mesmos, quando na verdade Cristo quer que a gente se chegue perto dele. Às vezes o problema, irmãos, foi a única munição que Cristo teve para você chegar perto dele. Jesus também fala, arrependa-se. Reconheça que algo esfriou. Irmãos, é melhor tratar alguém cheio de pecado do que alguém cheio de razão. Eu já vi gente cheio de pecado, mas fácil de tratar. Não, eu estou errado mesmo, é isso, não sei como eu vou melhorar, mas eu quero melhorar, do que tratar alguém cheio de razão. Não fiz não. Tá tudo bem. Eu sou assim, e tal. É terrível. Arrependa-se. Reconheça que algo está errado. Reconheça que talvez cômodos da nossa alma precisa encontrar luz. Arrependimento é admitir que o coração se distanciou e decidir mudar de direção. E por fim, volte às práticas das primeiras obras. Jesus não manda voltar a sentir primeiro. Ele manda voltar a praticar. A praticar. Volte para a oração sincera, para a intimidade, para a presença, para a comunhão da igreja. Volte a fazer. Pastor, mas eu já sou membro. Você pode ser membro, mas talvez ainda assim não ter comunhão com a igreja. Ainda assim não está alicerçado na igreja. Ainda assim não está sendo pastoreado, cuidado pelos seus irmãos. Ainda assim, volte a praticar aquilo que você estava fazendo. Pastor, eu amava fazer tal coisa na igreja. Volte, irmãos. Volte. Volte a fazer. Nós estamos estudando o texto da mulher samaritana de João, capítulo 4, no GA. Nessa quarta a gente vai falar, quando Jesus... A mulher samaritana vai embora, os discípulos chegam até Jesus e o texto diz que os discípulos insistiram para Jesus comer e Jesus falou, não quero comer. Aí ele fala para os discípulos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Porque ele estava falando, a minha comida é trabalhar para o reino. A minha comida é fazer aquilo que Deus me mandou fazer. E é isso. Se Cristo está te mandando, irmão, você tem que fazer. Porque o amor por Deus é restaurado quando a intimidade com Ele é reconstruída.
E você vai sentir aquele amor novamente fazendo, porque tem coisas, irmãos, que a gente precisa colocar a mão na obra para ver. Quem serve a Deus vê coisas que ninguém mais vê. Não adianta explicar. Passa por situações que ninguém mais passa. Quem serve a Deus só conhece o Deus da provisão aquele que necessita da provisão. Só conhece o Deus maravilhoso quem conhece realmente, quem vê as dificuldades por perto e vê Cristo agindo no coração. É só dessa forma. E eu clamo, irmãos, para finalizar, que a nossa igreja, eu não posso pregar para outra igreja, estou pregando para nós, amém? Somos nós que estamos aqui. Que nós nunca venhamos a perder a intensidade de buscar o Senhor. Que seja o que você fizer, tanto trabalhando na igreja, trabalhando no seu trabalho, nas suas redes sociais, você tenha amor. Amor pelo Evangelho. Amor pelo Evangelho, irmãos, é um mendigo que há muito tempo não come, encontra pão. Ele encontra uma fonte de pão. Um lugar que dá pão para ele. E ele sai correndo para contar para os outros mendigos aonde ele encontrou pão. Se a nossa fé é só vir no domingo à noite, receber, ir embora e viver a nossa vida do jeito que a gente quer, isso não é fé. Isso é crueldade com o mundo que está indo para o inferno aí fora. E nós pagaremos o preço. Nós pagaremos o preço de pessoas talvez que poderiam estar aqui e não estão. Porque você alcança gente que eu não consigo alcançar. Eu não consigo alcançar. E a gente precisa pensar isso. Se você está servindo, se você já é alguém que serve ao Senhor nessa casa, onde você passa, reveja se você tem servido com amor, com fidelidade, irmãos. Irmãos, aqueles 12 discípulos, você pode falar o que for deles. Eram tudo tranqueira mesmo. Mas uma coisa eles tinham perseverança. Porque Jesus levava para cada lugar, irmãos, para cada dificuldade, e aqueles homens não abandonaram o Cristo. Durante os 3 anos. No final foram abandonar, mas voltaram. Você pode falar o que for deles, mas eles estavam ali. Irmãos, Cristo vai nos levar para lugares que a gente não quer ir. Mas será lá que Ele vai cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele vai mandar a gente fazer coisas que a gente não quer fazer. Mas é exatamente aí que a maturidade chegou. Fazer só o que eu quero, eu sou criança. Quando eu faço aquilo que Deus manda, mesmo eu não querendo, eu me tornei um adulto. É Paulo escrevendo para a igreja em Corinto num certo momento, falando, eu tenho tantas coisas para dizer para vocês, mas eu não posso. Porque vocês não conseguem ainda receber, vocês estão bebendo leite. Nas sextas-feiras, na sala de oração, nós temos uma das orações que nós temos feito, é maturidade. Homens e mulheres se tornando maduros neste lugar, que não se ofende por qualquer coisa. Que não se ofende. Irmãos, esses irmãos largaram o primeiro amor, mas eles tinham famílias que foram mortos, foram espancados até a morte, e ainda assim eles se alegravam. E nós às vezes nos ofendemos por poucas coisas. Nossa, virou a cabeça, não me viu no mercado e tal. A gente se ofende, irmãos, porque às vezes a gente é muito dodói. Quando Cristo quer maturidade para o nosso coração, homens e mulheres que consigam viver os dias difíceis, porque vão ter, e que avance no Evangelho. Não importa se você tem 2 meses de crente, 6 meses de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente. Eu conheço gente com 30 anos de crente, 40 anos de crente que... Conheço gente madura e não madura, com 30 anos de crente, com 20 anos, com 10 anos. E eu conheço gente com 1 ano de crente que, meu Deus, é maduro. Está aprendendo. É uma caminhada que as coisas vão acontecendo. E só vai ser nesse ambiente que a gente vai aprendendo. Só vai ser no meio dos nossos irmãos que a gente vai vivendo, que a gente vai aprendendo o Evangelho verdadeiro. É por isso que eu não me iludo com números. Foi a época que eu me iludia com números. Pastor, mas você não quer a igreja lotada? Quero. Eu quero. Você também quer, amém? Mas não é sobre isso. Se eu tiver uma igreja lotada e eu perder o meu primeiro amor, eu perdi tudo.
As pessoas vão reconhecer que o pastor veio de Rondônia e a igreja agora cresceu e está lotada. Pouco importa, irmãos. Eu não vim para ter reconhecimento. Se eu quisesse reconhecimento, eu estudava, fazia direito, virava juiz. Fazia um monte de coisa. Eu não quero me perder. E eu queria que vocês não se perdessem também nessa obra. Mais importante do que nessa noite é se daqui 20 anos você tiver queimando ainda por Jesus. É até o seu último dia você estiver queimando por Jesus, irmãos. Queimando e fazendo as coisas para o Senhor. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Pode apagar as luzes. Essa é uma das cartas, das 7 cartas que mais mexe comigo, irmãos. Todas elas são profundas. Mas olhar para uma igreja que estava funcionando e ainda assim Cristo tinha uma queixa contra elas, viu, irmãos? Mas ao mesmo tempo que essa carta mexe comigo, eu olho o quanto Cristo nos ama e amava aquela igreja. Porque Ele manda essa carta justamente para eles voltar a praticar aquilo que eles praticavam. Para eles fazerem aquilo que eles faziam novamente. Isso é maravilhoso para nós nessa noite, porque apesar da palavra nos confrontar e ter coisas que nós precisamos voltar a fazer com fervor, o Senhor nessa noite quer nos renovar na presença dEle. E a minha oração nesse final de culto vai ser justamente essa, que haja renovo aqui nessa noite. Que haja renovo. Você que está começando a caminhada cristã, mas você também que está há tantos anos, que um dia já fez muito pelo Senhor, você que continua fazendo pelo Senhor, é momento da gente examinar o nosso coração e perceber se nós estamos apenas fazendo ou nós estamos fazendo com fervor e com amor. Se realmente eu estou fazendo, e se talvez eu parei coisas que precisavam ser feitas. Em nome de Jesus, irmãos. A gente investe tempo e dinheiro para tanta coisa. Nós como pais, eu quero o melhor para os meus filhos. Se eu tiver a oportunidade de pagar uma escola, de fazer uma faculdade para eles, eu vou fazer. Mas, irmãos, o mais importante é se eu apresentar Cristo para eles. Porque eles podem ser qualquer coisa na profissão, mas se Cristo tiver apresentado para eles, eles estarão no lugar certo. E serão homens e mulheres que honrarão o Senhor. Existem pais e mães nesse dia e nessa geração em que têm pago alto preço para que seus filhos se formem e façam, e amém por isso. Mas o mesmo esforço não é feito para apresentar Cristo para as pessoas. A gente coloca peso sobre muitas coisas, a gente paga o preço sobre a faculdade, a gente ficou anos e anos no ensino fundamental, no ensino médio, e às vezes a gente não quer chegar mais cedo na igreja. Não quer sair mais tarde. A gente posta tantas e tantas coisas, a gente conversa com tantas e tantas pessoas, mas não queremos anunciar Cristo. E dizer que não só a nossa vida, mas as nossas redes sociais, aonde a gente passa, a minha casa serve ao Senhor. Eu estou falando isso para que talvez algumas coisas entrem no seu coração e possa servir para você. Essa mensagem eu não sei para você, mas é para mim. Que Cristo nunca me permita que eu perca o amor de ajudar, de pastorear, de servir, de receber gente na minha casa, que eu nunca perca. Que as cicatrizes e as feridas que vêm sobre os lombos nunca seja mais alto do que o amor que eu sinto por Cristo. E que eu continue, que você continue. Porque essa obra, irmãos, eu sou apenas aquele que guia vocês, mas vocês têm as suas responsabilidades. Vocês precisam acordar, despertar e fazer aquilo que precisa ser feito também na sua vida. Porque daqui a alguns anos eu nem sei se eu estarei aqui. Mas se eu não estiver aqui, outras pessoas estarão pregando o evangelho, pastoreando e cuidando. Em nome de Jesus. Se você não entendeu nada da mensagem, entenda uma coisa.
coisa principal que você pode fazer na vida é servir o Deus vivo e amar Ele de todo o seu coração. Volto a te dizer, eu nunca vi alguém que ama Cristo sobre todas as coisas se decepcionar e parar por causa de homens. São homens que avançam, são homens que continuam, são homens como o apóstolo Pedro, difícil, traidor, mas que continuou e se tornou um dos apóstolos principais da igreja primitiva. Como o apóstolo Paulo matou, perseguiu a igreja de Cristo, mas encontrou um homem que mudou a vida dele, e ele continuou. Em nome de Jesus, irmãos, que esse amor de Cristo fique no seu coração profundamente, que você nessa noite saia talvez constrangido e volte a praticar aquilo que você praticou, ou melhor, às vezes volta a faz aquilo que Cristo já mandou você fazer e você não faz. Faça. Ele está voltando. Ele está voltando. O dia da nossa morte está breve, irmãos. Nós não somos dessa terra. Essa terra é muito linda, tem muitos lugares. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Nós somos do céu. E nós precisamos voltar os nossos olhos para lá. Fixe os nossos olhos no Senhor, deixando as coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo a fim de chegar naquela corrida vencedor lá no final, onde Cristo nos chamará de vitoriosos. Comece a orar ao nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traga agora as áreas que precisam ser voltadas ao primeiro amor. Traga agora, Senhor, coisas que precisam ser feitas pelos seus filhos. Oh, Senhor, mas toca-nos para a gente fazer. Que a preguiça não seja maior. Que a vergonha não seja maior. Que o pecado deste mundo, as ilusões deste mundo não seja maior, mas que o seu amor seja maior. Oh, Deus, o mesmo apóstolo João que escreveu para essa igreja dizendo que eles tinham abandonado o primeiro amor, é o mesmo apóstolo João que escreveu que o Senhor nos amou de tal maneira. E o Senhor nos amou não apenas com palavras, o Senhor nos amou morrendo, se entregando numa cruz, lavando os pés imundos daqueles homens. O Senhor nos amou fazendo. Abra os olhos espirituais. Abra os olhos espirituais. Nos livra, Senhor. Nos livra da pior maldição que existe nessa terra, que é viver para os nossos próprios prazeres. Nos livra. Nos dê um coração na sua presença sedento, que nada mais vai importar a não ser fazer a sua vontade. Levanta nessa noite homens e mulheres que estarão dispostos a fazer o que for necessário para o teu reino avançar. Homens e mulheres que não vão trabalhar para uma placa de igreja, mas trabalharão para o Deus poderoso, o Rei, que é Rei do reino de Deus. Levante, Senhor, desperta, meu Deus, renove nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.